Hoje vamos ver os principais acontecimentos que receberam atenção nas primeiras semanas de março de 2023. De início, o assassino em série mais notório do Brasil, Pedrinho Matador, é executado a tiros na frente da casa de familiares em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Indo para Portugal, um brasileiro foi barrado pelos guardas do aeroporto de Lisboa, acharam carne humana em sua posse e agora o caso alcança todos os jornais internacionais. Na Rússia, o pior assassino em série do país pede para que seja enviado para a guerra contra a Ucrânia. Já nos Estados Unidos, o desaparecimento de um homem leva a uma descoberta infeliz e sinistra no guarda-roupa de sua residência. E na Filadélfia, uma mulher foi finalmente libertada depois de mais de uma década presa por um crime que não cometeu. Essas são as notícias do nosso Giro Criminal. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto cada uma delas. Acreditamos que não exista um criminoso mais conhecido no Brasil do que o Pedrinho Matador, ou melhor, Pedro Rodrigues Filho. Sua notoriedade foi estabelecida na década de 1980, quando o jornal Estadão o apresentou como um homem responsável pela morte de 40 pessoas. Além do mais, a revista Época expandiu a história ao contar que o próprio Pedrinho relatou ser o responsável pela morte do seu pai, detido na mesma prisão que ele. No entanto, os seus crimes se iniciam muito antes dele se tornar o assassino em série mais famoso do Brasil. Quando Pedrinho possuía apenas 11 anos de idade, ele matou o traficante Jorge Galvão em Itaquera. Em seguida, também assassinou o irmão e o cunhado do criminoso. Aos 14 anos, Pedrinho contou que matou com uma espingarda o vice-prefeito de Alfenas, em Minas Gerais. Porém, essa história seria contestada nesse mesmo ano de 2023 pelo jornal G1 Sul de Minas. De acordo com o G1, o vice-prefeito Arlete Teles Pereira era um homem influente da época, mas sua morte aos 72 anos foi dita como natural. Fato é que depois de matar o traficante Jorge Galvão, Pedrinho precisou fugir para Mogi das Cruzes, em São Paulo, onde novamente se envolveu com crimes de execução. Nesse meio tempo, ele assassinou cerca de 10 ou mais pessoas supostamente envolvidas com a morte de sua namorada Maria Aparecida Olímpia. Pedrinho viria a ser preso no ano de 1973, aos 18 anos de idade. Sua sentença foi de 128 anos de prisão. Nos anos seguintes, até 1986, Pedrinho alegou ter cometido os famosos mais de 40 assassinatos, incluindo do seu próprio pai e de mais 4 detentos durante o motim. Posteriormente, esse número chegaria a 71 e depois subiria para 100 mortes. Em 2007, depois de completar 34 anos de sua sentença, ele foi libertado e se mudou para Fortaleza. 4 anos depois, foi preso acusado por cárcere privado e por crimes de motim ocorridos quando estava detido em São Paulo. Pedrinho voltaria a receber sua liberdade apenas em 2018, aos 64 anos. Ao sair, ele se envolveu com o mundo digital e criou um canal no YouTube, recebendo novamente notoriedade e até mesmo foi visto dando entrevistas em podcasts. No entanto, em março de 2023, Pedrinho voltaria a receber atenção ao ser assassinado a tiros em frente à casa de sua irmã, em Mogi das Cruzes. Tudo parece ter acontecido muito rápido. Naquele domingo, a sobrinha e a filha dela o acompanhavam, mas foram aconselhadas pelos criminosos a se afastarem de Pedrinho. Um deles estava com uma máscara de palhaço e com uma arma em mãos. Assim que elas se afastaram, um dos criminosos disparou 6 vezes. Quando Pedrinho caiu, outro criminoso também mascarado se aproximou e o degolou. Segundo as testemunhas, a dupla chegou em um Volkswagen Gol da cor preta e com placa de São Paulo. O veículo foi logo localizado, abandonado e apreendido. As primeiras suspeitas foram por motivos de vingança. A Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes registrou o caso como homicídio qualificado. Em entrevista, o delegado Rubens José Ângelo disse que as investigações já estão avançadas sobre o paradeiro dos atiradores. Mas ele se privou de dar mais informações para que o andamento da investigação não fosse comprometido. A fama de Pedro Rodrigues Filho se estendeu devido ao impulso que os próprios jornais tiveram em compartilhar sua história. Mas, atualmente, há muitas dúvidas sobre os seus crimes. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, Pedrinho Matador possui em sua ficha apenas 20 crimes, e não há como saber com exatidão se são 20 casos de homicídios. E isso deixa em aberto várias perguntas sobre o quão grande foi a extensão dos crimes dele. O ano de 2023 começou a todo vapor dentro do mundo criminal. Nos últimos dias de fevereiro, o caso do brasileiro que foi preso em Lisboa, Portugal, com carne humana em sua posse deixou todos assustados. Segundo fontes, o brasileiro em questão se chama Bengolian Mendes Fernandes, de 26 anos.
Nesses últimos dias, um áudio apresentado pelo Fantástico da Rede Globo mostrou o jovem confessando o assassinato de seu amigo brasileiro Alan Lopes, de 21 anos, em Amsterdã. No entanto, a história é peculiar. Ben-Gurion disse que o matou por legítima defesa e acusou a vítima de ser canibal. Mas vamos tentar entender melhor essa história. No dia 26 de fevereiro de 2023, Alan Lopes foi encontrado morto a facadas dentro de sua própria casa na cidade de Amsterdã, onde ele vivia com a sua família há 8 anos. No mesmo dia, Ben-Gurion entrou em contato com os seus familiares e disse o que havia acontecido. Eles então o aconselharam a fugir do país. Contudo, quando estava no aeroporto de Portugal, os guardas suspeitaram dos documentos italianos apresentados pelo jovem brasileiro. As autoridades então decidiram entrar em contato com os Países Baixos, onde descobriram que, naquela altura, Ben-Gurion estava sendo procurado por suspeita de homicídio. Além disso, em suas malas foi encontrado um pedaço de carne embalado. O jovem foi preso e a carne foi testada pelo laboratório da Polícia Científica de Portugal, indicando positivamente para a carne humana. À primeira vista, isso abalou as redes de notícias, mas os jornais logo informaram que a vítima, Alan Lopes, e a carne humana não possuíam relação. Em pouco tempo, diversas histórias começaram a surgir. Uma colega de trabalho de Alan disse que Ben-Gurion era um brasileiro que ela já havia conhecido. Ela o descreveu como um sujeito quieto e que nunca sorria. Desde sempre, ela acreditava que havia algo errado com o Ben-Gurion. No áudio apresentado pelo Fantástico, o criminoso relata que Alan Lopes contou que havia sequestrado um marroquino e depois o decapitado dentro do açougue em que trabalhava. Ele pegou um marroquino e decepou o cara dentro do açougue, mano, igual um porco. Ele me mostrou o vídeo. Ele me chamou lá na casa dele pra comer um pedaço da carne do cara. Aí na hora que ele tentou me pegar, mano, eu tava com a faca, eu fui reagir e passei ele, tá ligado? Vários vestígios de luta foram encontrados na residência da vítima, que começavam na escada do primeiro piso e ia até o segundo andar. No entanto, quando as autoridades holandesas investigaram a cena do crime, o pedaço de carne na geladeira de Alan, que de acordo com Ben-Gurion era humana, na verdade foi provada ser carne animal. Ou seja, Alan não tinha carne humana em sua casa, mas Ben-Gurion tinha carne humana em sua mala. Desse modo, após o suspeito ser extraditado para os Países Baixos, as autoridades passaram a questionar a linha de eventos narrada pelo suspeito. Os familiares de Ben-Gurion contaram ao Fantástico que antes do assassinato, o criminoso estava apresentando um comportamento estranho. Ele chegou a contar que havia sido atacado, mas não contou detalhes significativos sobre o evento. Apenas que alguém injetou algo em seu peito e no outro dia ele acordou grogue. Ben-Gurion também compartilhou que andava sentindo um medo inexplicável. Para a irmã do suspeito, sem tirar o peso do ato hediondo do seu irmão, ela disse acreditar que o crime aconteceu durante uma crise psicótica, que o causou uma alucinação ou algo dessa natureza. Antes de cometer o crime, Ben-Gurion também contou histórias estranhas de pessoas que estavam desaparecendo e que aquilo o incomodava. Mas enfim, no momento em que foi morto, Alan Lopes atuava como açougueiro e possuía origens no Distrito Federal. Já Ben-Gurion se mudou para Amsterdã para tentar uma carreira no mundo esportivo. A amizade entre os dois surgiu depois que se conheceram enquanto trabalhavam como entregadores por aplicativo de comida em Amsterdã. Os familiares de Alan não entendem como o amigo que costumava visitar a casa da família poderia de verdade ser um assassino. Até então, o crime parece não possuir uma motivação clara. Contudo, o ponto mais chamativo é sobre a carne humana encontrada na mala de Ben-Gurion. Se ele estava tentando fugir da culpa de um homicídio, por que levar um pedaço de carne humana consigo? E ainda pior que isso, não era nem da vítima que ele fez em Amsterdã. Então, de quem ela pertence? Essas são perguntas que possivelmente podem ser respondidas no decorrer dos meses de 2023. E até lá, só nos resta aguardar. Caso alguma venha à tona, a gente vai fazer um giro criminal contando ela, então fique esperto. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia já está bem conhecida mundialmente. Os efeitos colaterais que a mesma pode causar vêm sendo debatidos dentro das reuniões das Nações Unidas. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é considerado uma referência de resistência para os europeus. Basicamente, as nações poderosas da Europa, como também os Estados Unidos, estão o apoiando nessa guerra mortal. O que também é preocupante, pois após Volodymyr Zelensky ser eleito, grupos neonazistas ganharam muito espaço politicamente de forma livre.
E antes da guerra se iniciar, esses grupos de extrema-direita organizaram atentados em regiões que se identificavam com a Rússia de forma histórica. Ou seja, pessoas ucranianas não negavam o idioma ucraniano, mas historicamente falavam mais russo e somente não queriam deixar de falar russo. Essas pessoas começaram a ser exterminadas porque queriam acabar com qualquer coisa que remetesse à Rússia. Mas e quanto ao lado de Putin, na Rússia? No início, Putin dizia que o objetivo era proteger o povo que estava sofrendo genocídio nos últimos anos. E que para isso eles lutariam pela desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Os países tentaram conversar, mas já sabemos que os dois não entraram em um acordo. E Putin desde então não teve piedade quanto aos ucranianos. Em consequência, muitas nações repudiaram os seus atos e ficaram do lado da Ucrânia. Porém, Putin também tem recebido o apoio de alguns países que acreditam nessa desnazificação proposta pela Rússia. Mas, assim como a Ucrânia, que está contando com o apoio de radicais neonazistas, talvez a Rússia também conte com uma força sombria, que no caso seria o serial killer Mikhail Popkov, o pior assassino em série do país. Esse sujeito deseja ir para a guerra contra a Ucrânia. Na década de 1990, Mikhail foi um verdadeiro monstro sanguinário. Através do seu emprego como policial noturno, ele costumava seduzir as mulheres que encontrava caminhando pela rua. Algumas delas eram profissionais do sexo que aceitavam os avanços por dinheiro e outras eram jovens mulheres em situação de rua. De qualquer modo, as que recusavam os avanços do sujeito eram respondidas com cavalheirismo e muitas vezes recebiam caronas passivas para vários locais. No entanto, as que aceitavam as suas investidas eram levadas para lugares afastados da região de Angarsk, na Rússia. Quando chegavam ao destino, Mikhail permanecia horas conversando, bebendo e fazendo companhia para as mulheres. O problema era que aquilo só durava um determinado tempo. Eventualmente, em algum momento, ele demonstrava suas verdadeiras intenções. Portando uma faca, uma chave de fenda e às vezes um machado, Mikhail as brutalizava até finalmente decapitá-las. No fim, violentava sexualmente os cadáveres. O seu ódio pelas mulheres era imenso o bastante para que, ao terminar o ato, ele sequer fazia questão de eliminar os rastros do crime. Seus corpos eram deixados no mesmo local em que eram mortas. Quando o padrão foi notado, em um dos casos, o médico legista informou que os furos no crânio da vítima não eram de tiros, mas sim feitas com uma chave de fenda. A violência impregnada por Mikhail era monstruosa. E como resultado, os jornais o apelidaram de O Lobisomem. Por longos 20 anos, Mikhail matou cerca de 81 mulheres. O motivo? Bem, o assassino em série acreditava que durante toda a sua vida havia sido humilhado pelas mulheres que amou. Sua mãe, por exemplo, era alcoólatra e o abusava fisicamente. Quando adulto, a mulher com qual se casou o traiu. E a partir de 1992, Mikhail decidiu que puniria todas as mulheres que ele achava indecentes que trombassem o seu caminho. Curiosamente, do ponto de vista do criminoso, é claro, o seu erro foi ter usado o veículo de trabalho da polícia em todos os seus crimes. Quando as autoridades notaram que os rastros deixados nas cenas dos crimes eram de um Lada 4x4, carro comum da polícia, a busca se intensificou. Em 2012, após mais de 20 anos matando sem deixar vestígios, ele foi identificado dentro de uma lista de 3.000 ex-policiais e policiais ativos. Quando preso, Mikhail atuava como guarda de segurança para uma empresa privada. Em 2005, o assassino recebeu a prisão perpétua por 22 assassinatos confirmados. Mais tarde, ele confessou outros 59 assassinatos, dos quais não lembrava exatamente a localização e detalhes das vítimas. No ano de 2018, Mikhail foi condenado por 56 dos 59 assassinatos. O criminoso implorou para que recebesse a sentença de morte, mas acabou recebendo a prisão perpétua. 2 anos depois, em uma nova confissão, Mikhail Popkov ampliou sua lista para 83 assassinatos, mas não foi acusado pelo restante dos casos. E então, somos levados para o ano de 2023. Assim como qualquer russo, Mikhail soube da guerra e da proporção que a mesma tomou depois de 1 ano de conflito intenso contra a Ucrânia. Ele então demonstrou um interesse em entrar no grupo Wagner, uma organização paramilitar russa que tem participado ativamente da guerra. Só que os métodos desse grupo são no estilo Esquadrão Suicida. Criminosos condenados da Rússia recebem a oferta de servirem por 6 meses na linha de frente de batalha. E caso sobrevivam, receberão perdão pelos seus crimes terríveis. E essa ideia deixou Mikhail interessado. Em uma entrevista, ele disse que sua especialização militar poderia ajudá-lo, mas alegou entender que precisaria criar novas habilidades para guerrear. Quando preso, o assassino foi diagnosticado como um maníaco homicida, que possui um desejo irracional em tirar a vida de outra pessoa. Contudo, foi curiosamente considerado apto e são para servir na linha de frente da guerra.
Até o momento, acredita-se que cerca de 20 mil prisioneiros condenados já foram enviados para a linha de frente pelo grupo Wagner. Essa notícia é simplesmente assustadora, pois estão basicamente dando licença gratuita para que esses assassinos voltem a cometer os seus crimes. Embora as chances de que sobreviva sejam baixas, as coisas que Mikhail Popkov irá fazer quando tiver oportunidade são inimagináveis. Sem comentar no efeito que esse tipo de comportamento do governo russo terá em cima dos familiares das vítimas. Se Mikhail alcançar a proeza de sobreviver 6 meses no campo de morte, ele se tornará livre para viver dentro da mesma sociedade que um dia destruiu e aterrorizou. Nas primeiras semanas de abril de 2022, um caso isolado de desaparecimento ocorreu na pequena cidade de Troy, no Illinois, Estados Unidos. Desaparecimentos por si só, na maioria das vezes, são casos isolados e que não costumam serem amplamente divulgados. No entanto, esse caso se mostraria um tanto quanto incomum. Em abril de 2022, um homem chamado Richard Made, de 53 anos, telefonou para sua esposa Jennifer, avisando que chegaria em casa mais cedo. Os dois estavam casados há 19 anos e eram conhecidos pelos vizinhos por serem verdadeiros acumuladores. A maioria dos cantos da residência do casal estava recheado de itens ou velharias que eles sequer lembravam que existia, mas de qualquer modo, era daquilo que eles gostavam. Agora, em abril do ano passado, quando Jennifer chegou do seu emprego, ela notou que, de fato, o veículo do seu marido já estava estacionado na garagem, indicando que Richard havia chegado mais cedo. No entanto, não havia nenhum sinal do homem na residência. Eventualmente, a mulher chamou as autoridades. Assim que entraram na residência, todos os policiais perceberam um cheiro desagradável, mas ao mesmo tempo típico da casa de pessoas acumuladoras. Eles acabaram investigando os cômodos, mas não encontraram nenhum sinal de Richard. Algumas buscas foram feitas na área, mas nos meses seguintes, nenhuma pista surgiu para indicar uma direção às autoridades. Conforme os meses passaram, os vizinhos e a própria Jennifer notaram um cheiro estranho de esgoto dentro de casa. Ela decidiu chamar um encanador, que localizou o problema em um dos canos do porão. Em pouco tempo, o problema foi arrumado e as reclamações pararam. Entretanto, algum tempo depois, o cheiro retornou de uma maneira mais sutil. Jennifer decidiu chamar a mesma empresa de encanadores, mas daquela vez o departamento de polícia de Troy ficou sabendo e se deslocaram até a residência. Quando os oficiais chegaram, eles notaram que o cheiro era idêntico ao da primeira vez em que estiveram lá. Como a residência era repleta de itens empilhados, havia verdadeiramente poucos lugares para que eles buscassem por alguma pista. E além disso, sequer existiam testemunhas para relatar algo diferente sobre o casal. A investigação permaneceu misteriosa por um tempo. E seria somente no dia 11 de dezembro de 2022 que a resolução do caso aconteceria. Jennifer decidiu que arrumaria as decorações de Natal, mas para isso precisaria ir até um local praticamente escondido de sua residência. O casal costumava deixar os itens natalinos em um armário que ficava atrás de uma porta que, acredite ou não, ficava dentro de outro armário lotado de roupas. E a localização do armário em questão era bem debaixo de uma escada, lugar que sempre estava escondido atrás das dezenas de itens que o casal acumulava. Quando Jennifer abriu a porta do armário, ela se deparou com o corpo de Richard pendurado com um cinto pelo pescoço. Sua aparência estava deteriorada, mas estranhamente não do jeito que imaginamos. Imediatamente as autoridades foram chamadas e o corpo foi levado para a autópsia. De fato, a causa da morte foi definida por enforcamento, apontando assim para um suicídio. Além disso, o legista notou que o corpo estava praticamente mumificado. Essa condição foi apontada por ele como o motivo plausível do cheiro do corpo ter permanecido sutil e diferente do odor de um cadáver comum. No relatório, foi concluído que Richard se trancou no armário e tirou sua vida. O sequestro e desaparecimento foram então excluídos das alternativas existentes para o caso. Alguns familiares reclamaram do trabalho das buscas, mas Jennifer continuou apoiando a força policial da cidade. Ela disse que antes do suicídio, muita coisa vinha acontecendo na família de Richard. Desde problemas com o sogro da mulher, até situações estressantes de uma batalha judicial que estava se prolongando por anos entre os familiares de seu marido. No fim, Jennifer estava triste, mas ficou agradecida pelo trabalho policial e por ter recebido a possibilidade de se despedir corretamente do homem com o qual permaneceu casada por tanto tempo. Na primeira semana de fevereiro, a Promotoria Pública do Estado da Filadélfia pediu pela libertação de uma presa chamada India Spellman, de 29 anos, condenada pelo assassinato do veterano da Segunda Guerra Mundial George Graves, de 87 anos. O crime ocorreu no ano de 2010, mas a justiça nunca foi verdadeiramente feita.
Afinal, India nunca foi a verdadeira assassina do idoso. Em 2010, tudo começou quando, por volta das 3h30 da tarde do dia 18 de agosto, o veterano George foi abordado por 2 pessoas em seu quintal. Ninguém viu nada, mas ele acabou sendo morto. Os investigadores acreditaram o ocorrido como uma possível tentativa de roubo seguido de morte. Curiosamente, 1 hora antes do crime acontecer, uma mulher havia tido seu celular roubado por uma dupla de pessoas, sendo elas descritas como uma mulher negra com roupa muçulmana e um homem de pele escura. O caso ficou nas mãos do detetive da homicídios da polícia da Filadélfia, James Pitts, que imediatamente conectou os ocorridos. Em pouco tempo, de alguma maneira, o detetive culpou pelo assassinato a adolescente India Spellman, com então 17 anos, e seu amigo, o garotinho chamado Von Combs, de 14 anos na época. Vale ressaltar que a principal testemunha do assassinato de George Graves disse não ter visto os criminosos. Mas, para James, eles eram os culpados. Em interrogatório, o detetive coagiu Von Combs a confessar que ele havia participado do roubo e afirmar que quem assassinou George tinha sido India. No julgamento, ele até mesmo disse que a confissão foi coagida, mas ambos acabaram condenados. Por sorte, Von era menor de idade e logo retornou à sua vida normal, mas o mesmo não ocorreu para India. Desde o momento em que tinha sido presa, a garota apresentou dificuldade de aprendizado e não possuía boas habilidades de leitura. Posteriormente, ela relataria que foi agredida e torturada psicologicamente para que assinasse a confissão para assim retornar para casa. Após a condenação, ela foi enviada para o tribunal juvenil, onde aguardou cerca de 3 anos até ser julgada como adulta. Mas até lá, para o julgamento, o detetive James Pitts conseguiu mais uma confissão de outro possível suspeito que foi coagido a ir contra a India. Incrivelmente, em nenhum momento os advogados da réu receberam as informações de que não havia nenhuma testemunha que conseguisse a identificar como assassina. Tudo parecia ter sido maquinado e controlado para a condenação de uma garota negra. Inclusive, antes do julgamento acontecer, o detetive James também teria lidado com uma acusação de abuso de autoridade, mas os advogados de India não foram informados daquilo. Em resumo, no julgamento que ocorreu em fevereiro de 2013, a defesa sequer possuía chance de ganhar contra o testemunho do detetive. Por anos, a família lutou por justiça, até que a Unidade de Integridade da Convicção da Filadélfia ficou a par do caso. Assim, várias violações foram encontradas, além de que a má conduta oficial por parte do detetive era nítida. Várias evidências então foram unidas que comprovaram a inocência de India Spellman. E a promotoria pública trouxe ao tribunal um fato incrível. Durante todos os crimes ocorridos naquele dia, India estava em casa e os seus registros telefônicos comprovaram aquilo. Ela havia feito uma ligação que durou 25 minutos, no mesmo horário que o veterano George Graves havia sido morto. Von Combs também foi levado ao tribunal, onde alegou novamente que tinha sido coagido a ir contra a India. Em junho de 2021, o primeiro pedido de soltura foi feito, mas seria somente em fevereiro de 2023 que um juiz concederia a liberdade à mulher. Os familiares da garota se apresentaram arrasados com o fato de que India foi obrigada a passar 12 anos na prisão por um crime que não cometeu, enquanto o verdadeiro assassino vive sua vida em liberdade. E acredite ou não, India Spellman foi a primeira mulher negra do estado da Filadélfia a ser exonerada por um crime que não cometeu. Essa estatística mostra que possivelmente existam mais mulheres e homens presos injustamente no estado por racismo. Agora, as autoridades da Filadélfia sequer possuem a chance de encontrar o verdadeiro assassino de George Graves.